Muito bom dia, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é domingo, dia 10 de maio de 2026. Um feliz Dia das Mães a todas as mães que acompanham este humilde e querido canal. Hoje vou falar do Bitcoin, do Ethereum, algumas altcoins. Vou passar para vocês aí um movimento que eu acredito que ocorrerá nos próximos dias ou semanas. Antes de começar a análise, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. A gente tem um grupo exclusivo de membros do Telegram, caso não saibam. Para quem tem interesse, o link de acesso está na descrição do vídeo. Tem também o link do meu contato pessoal, caso tenha alguma dúvida sobre o grupo de membros, só mandar mensagem. No grupo de membros você terá, ao entrar no grupo, você terá acesso a tudo, tá, pessoal? Tudo liberado. Carteira recomendada com altcoins que estamos comprando para a verdadeira alt-season, quando ela vier, e está chegando, tá, pessoal? Live toda semana, análises por vídeos, análises por imagens, análise do Bitcoin, análise de altcoins, análise de gráficos correlacionados com o Bitcoin. Você terá conteúdo educacional, alguns mini cursos que eu gravei lá no grupo. Tem livros de Wyckoff à disposição, livros sobre SMC, que é o Smart Money Concepts, que eu uso nas minhas análises. Certo? Então tem muito conteúdo, tem um chat aberto para você trocar ideia com os membros, comigo. Pode sempre me chamar quando precisar, para tirar dúvidas ou pedir análise de moedas. Então é um grupo bem completo, muito barato, tá? Vale muito a pena. Deixo o convite para vocês. Desde que abrimos o grupo em 2024, estamos cravando o mercado aí praticamente 100% do que a gente passa. O mercado tem feito tudo de acordo. Então você estará sempre na mão correta do mercado, nunca na contramão sendo atropelado pelo mercado, tá, pessoal? Isso é muito importante pro longo prazo. Beleza? Então, deixo o convite a quem tiver interesse. Link na descrição. Vamos à análise. Bitcoin na tela, gráfico semanal. Bitcoin cravou literalmente o que a gente vem passando há bastante tempo para vocês aí, que este Fairway Gap aqui, FVG, era região alvo do BTC, certo? Isso eu falo há bastante tempo já. Então, cravadinho em movimento, tá, pessoal? Só que tem um detalhe, tá? Como o Bitcoin chegou nesta região, da forma que ele chegou, para mim não acabou a alta, beleza? Dia 6 de maio, às 14 horas, às 2 da tarde, logo que ele chegou na região, eu passei lá no grupo de membros uma análise explicando isso que vocês estão vendo na tela aqui, certo? Este retângulo aqui em cima, essa POC de volume, que eu acredito que o Bitcoin, por mais que ele tenha fechado o Fair Gap, ele não vai daqui cair, tá? Ele ainda vai subir mais. Ele deve visitar essa região da POC aqui, pelo menos, tá, pessoal? Então, isto aqui, essa zona de volume, este nó de volume que eu marquei com o retângulo aqui em cima, é todo o volume da queda do topo histórico até os 60 mil dólares, certo? A região mais negociada foi essa região. Então, esses nós de volumes aqui, ó, tem 1, 2, 3, tá vendo? Tudo isso aqui é uma resistência muito forte, tá, pessoal? A POC de volume está um pouco mais abaixo aqui, que é a linha vermelha, que é o ponto de controle, tá? Aqui é o pico máximo de volume. Então, a POC está em 87, região de 87.400, 87.500. Beleza? Eu acredito que o Bitcoin tem sim alta probabilidade de vir tocar ainda esta região, para aí sim iniciar um processo de queda. Lembrando que temos um order block, um bloco de ordem aqui em cima, ó, certo? Então, ele pode até passar um pouco e ir um pouquinho mais acima, tá, pessoal? Encostar aqui nesse bloco, ó, a região de 90,
Pode, certo? Mas de olho nessa região aqui da POC de volume, tá? Tem que estar de olho nessa região aqui, porque ele pode só vir aqui nos 87 e tomar uma marretada, fazer uma quebra estrutural e aí iniciar a queda. Beleza? Então, Bitcoin, acredito que vai subir ainda. Não estou dizendo que vai subir reto, tá, pessoal? Até tem boas chances de ele recuar antes de subir, dar uma recuadinha aí, para enganar a galera, que vai achar que vai começar a despencar e aí voltar a subir e vir tocar a região. Mas acredito que o movimento do BTC, assim como eu tenho falado há muito tempo e nunca mudei minha opinião, sempre passei para vocês que a minha expectativa é que o Bitcoin vai perder os 60 mil dólares. Vai perder 60 mil, tá, pessoal? Eu acredito que ele vai raspar os 60 mil. Então, desta região aqui em cima, eu acredito que o Bitcoin vai perder os 60 mil, vai perder fundo. É uma queda forte, tá, pessoal? Então, tomem cuidado com esse movimento que está acontecendo agora das altcoins, principalmente, que eu avisei aqui no YouTube para vocês, que a gente, do jeito que estava aí, tá com um jeito de que ia ter um pump nas altcoins, mas seria para voltar. E eu acredito que não acabou o pump das altcoins. Ainda tem espaço para elas subirem mais, certo? Então, o famoso FOMO, né? O mercado vai gerar aquele FOMO numa alta fake, assim como todas as altas que teve desde 2025, né? Todo mundo pregava no YouTube que era alt season, e quando na verdade era um movimento fake. Então, acredito que vai ter mais um movimento aí, tá, pessoal? Principalmente com o Bitcoin subindo aqui, ó, as altcoins vão pumpar, tende a dar um pump, para depois vir uma pancada na contramão. E as altcoins devolverem tudo, com juros. Beleza? Tome cuidado com isso aí. Acredito que o Bitcoin vai perder os 60 mil, porque aqui ele está fazendo um movimento de armadilha, ó, pessoal. A gente tem aqui embaixo, isso eu já falo há bastante tempo para vocês. A gente tem aqui embaixo, ó, primeiro ponto, tá? Este bloco de ordem aqui, já falo há bastante tempo dele aqui no YouTube, e vou continuar falando enquanto ele não for tocado. Este bloco, pessoal, é o bloco que gerou toda essa alta aqui e quebrou este topo. Tá vendo? Dele veio essa impulsão. Então, aqui é onde o smart money, o grande player, as baleias estão atuando. Aqui eu acredito que é um suporte e não aqui. Isso aqui para mim não é suporte, tá, pessoal? Então, quando o preço para em cima, isso aqui a gente chama de POI, tá? Este order block aqui, ó. Ponto de interesse, certo? Quando o preço para antes, ó, tá vendo que ele parou antes? E aí faz essa alta, isso aqui, ainda mais sem apoio de volume, ó. Vocês estão vendo que o volume não está apoiando a alta, pessoal. Isso aqui é pullback, certo? Aqui teve um clímax de volume, de freio. Eu acredito que foi um selling clímax dentro de uma estrutura maior de acumulação, ou seja, esta estrutura de acumulação, eu acredito que está se formando no gráfico semanal, tá, pessoal? Então a gente tem o selling clímax, a gente faz o AR, ou seja, aqui o selling clímax, aqui região de AR, aí a gente faz um teste secundário, um ST aqui nessa região, e agora nós estamos indo formar o Up Trust Action, que eu já expliquei para vocês que eu acredito que vai ser nessas regiões aqui em que o Bitcoin estaria vindo, certo? E depois a gente sabe o que vem pela frente, tá vendo? Então, só que isso aqui é um processo de acumulação, tá, pessoal? Para subir e não para derreter. Então, vocês têm que ter este cuidado, tá? Eu acredito que está sendo formado aqui uma acumulação dentro desta região, certo? E assim que a gente voltar para dentro deste caixote, e acredito que vai ser aqui de cima, aí sim vai vir a pancada. Beleza? Isso pode levar algumas semanas. Lá no grupo de membros eu já tenho falado sobre questão de tempo aí. Há bastante tempo eu estou falando, tá, pessoal, sobre tomar cuidado com maio. Então, pode ser esse mês sim, tá?
Então vamos ver aí quando que o Bitcoin vai finalizar esse movimento. Só que para começar a queda, o Bitcoin, eu acredito que ele tem que chegar nessa região ainda. Então não adianta ficar especulando agora que ele vai voltar, tá, pessoal? Ele pode, não tem problema se ele voltar agora. Mas eu não acredito que ele vai fazer isso sem tocar essa região de volume aqui em cima. Certo? Esta é a região de maior volume em que um grande player derrubou o mercado. Ou seja, a gente está. Esta aqui é a pernada mandatória do movimento. Nós estamos uma pernada de queda. E esta aqui é só uma pernada de recuo para vir mais uma pancada. Beleza? Então, tomem cuidado com isso aí. Quem está no controle não é esta pernada aqui, ó. A pernada que está no controle é esta aqui, ó, pessoal. Beleza? Então, BTC, acredito que dentro deste padrão de acumulação, ele vai voltar ainda abaixo aqui, tocar esta região deste order block, ó. Porque quando o preço sobe, eu estava falando, sem tocar a pó e para em cima, isso aqui a gente chama de movimento de indução, tá, pessoal? Um inducement. Uma indução para enganar o varejo, prender todo mundo acima, e aí o preço ir onde ele quer de fato. Certo? Que eu acredito ser a região que todo mundo já sabe, que há bastante tempo eu estou falando, 55K, 55 mil, podendo vir aqui na região de 52, que é um alvo, tá, pessoal? Se a gente traçar FIBO, pegarmos só essa estrutura aqui, ó 52.500, tá? É um alvo. Vocês percebam aqui, ó, que o preço parou no 100%, tá vendo? Ó, 100%, onde segurou o preço. Ainda tem o alvo dos 52.600, 52.400. Essa região aqui embaixo, eu acredito que ele vai vir pelo menos no 55K. Por que eu falo do 55K? Porque aqui é uma, como eu expliquei, é uma região muito forte. Pode ser que o preço que não seja empurrado tão a fundo. Por mais que tenha alvo de FIBO, não quer dizer que vai, tá, pessoal? Pode entrar demanda antes, no toque aqui, ó, e parar antes. Então, o que eu quero dizer com isso? Toda a região abaixo de 60K aqui, ó, até os 52, para mim é excelente para comprar Bitcoin. Beleza? Este order block, todo ele, ó, todo este bloco aqui é uma região de acumulação e possível spring dentro de uma acumulação. Aqui ele vai fazer o uptrust action e aqui embaixo ele vai fazer um spring. E fazendo o spring é possível que não volte mais, tá, pessoal? Por um bom tempo. E eu tô falando, não volte mais antes de romper topo histórico. Certo? No futuro, sim. Isso aqui provavelmente, se confirmar o que eu estou esperando, o que vocês estão vendo que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar uma zona de liquidez aqui embaixo, um fundo duplo, para o futuro ser capturado. E aí a outra questão, tá? O Bitcoin vai bem mais abaixo, e aí vocês vão conhecer o verdadeiro bear market, mas isso é mais para frente, tá? Sobre isso, lá no grupo de membros, eu já expliquei bastante, o pessoal já tem até alvos lá pro bear market. Não vou falar disso no YouTube agora. Agora a gente tem que focar aí nos movimentos mais próximos. Então, Bitcoin basicamente é isso. Vocês percebem aqui, ó, que o BTC, ele dessa estrutura aqui, ó, deste fundo até este topo, a região de 0,62 de Fibonacci está em 57.500, ó. Então, por isso que eu falo, essa região 57, 55 pode ir a 52. Daqui um pouco ele inventa até de ir um pouquinho mais abaixo, dar uma varadinha e voltar. São detalhes, tá, pessoal? Daqui um pouco ele só toca 59, 58 e já sobe. Então tem que estar ligado abaixo desse fundo, tem que estar esperto, tá? Não durmam no ponto, é o que eu tenho para dizer para vocês. E acredito que daqui o Bitcoin, dessas regiões aqui, o Bitcoin deve sim romper topo histórico e ir pagar o último alvo que ele ainda não pagou dentro dessa estrutura macro dele aqui, que é um grande de um pivô que o Bitcoin está. Eu acredito que ele ainda vai pagar os grande possibilidade, tá? 163.668 dólares. Ele cravou, por enquanto, tá? Ele cravou o 100% aqui, ó, pessoal.
de livro, né, cravadinha, região de 125.900. Então ele pode ir sim lá 163, pode parar um pouco antes, enfim. Mas eu acredito que ele vai romper o topo sim, certo? Então, BTC é isso que eu espero. Deixa eu ver no gráfico diário aqui o que a gente tem. Gráfico diário, expliquei, até falei sobre isso para vocês aqui no YouTube, que o varejo costuma acreditar que isso aqui é um topo duplo, lembra? Bitcoin estava nessas regiões, eu falei, isso aqui é liquidez, tá, pessoal? O Bitcoin vai capturar isso aí. Não tem jeito. E aí, o que o Bitcoin fez? Capturado, certo? Eu acredito que ainda não acabou o movimento. Ele ainda pode voltar, tá, pessoal, mais abaixo, não tem problema, mas acredito que ele ainda vai subir um pouco mais para depois tomar uma pancada mais forte, começar uma queda, certo? Então, se a gente pegar aqui toda a pernada, ó, manualmente, tá? Só para vocês terem uma base, ó, essa pernada inicial, passar ela para cá, ó, vocês vão ver que também tá trazendo o Bitcoin, ó, olha que coincidência, 52.600, tá vendo? Fibo traz para essa região, tá tudo empurrando para essa região, tá, pessoal? Tomem cuidado. Para mim, o Bitcoin vai perder sim os 60 mil dólares, como eu sempre tenho dito. Então, o BTC basicamente é isso, tá? Por enquanto, a gente tem que aguardar. Aqui a gente percebe que temos, ó, pelo gráfico diário, ó, tem um FVG aqui também, ó, pessoal. Tá vendo? Ó, 86.700, tá? Essas regiões aí mais acima. Então, tô de olho, sim, que o Bitcoin pelo gráfico semanal venha testar esta região de volume. E aí, daqui para mim não passa, tá, pessoal? Dessa região aqui, ó, order block, POC de volume, daqui ele não passa nem a pau agora, tá? Tem gente aí que tá pregando no YouTube que ele vai fazer isso aqui, né? Para mim, praticamente zero a chance de ele fazer isso agora, tá? Para mim o Bitcoin vai derreter e as altcoins vão finalizar sua queda aí. Tomem cuidado com as altcoins. Deve ter uma queda bem aguda em algumas moedas aí, pessoal. Tomem cuidado com essa alta, beleza? Ethereum. O Ethereum, vou pegar um gráfico mais limpo do Ethereum aqui, passar para vocês entenderem, tá? Alguns pontos do Ethereum. O Ethereum, o que a gente espera? Tá? Basicamente, tá, pessoal? Ethereum, mesmo movimento, tá? Ó, vou pegar só por FIBA aqui, ó, essa estrutura, tá? Mesma coisa, ó. Mesma coisa do BTC, ó, pessoal. Olha lá, travou 100%, certo? Ainda tem os 1.360 em aberto, beleza? Então, o que a gente tem nos 1.360? Olha que lindo isso aqui, ó. Fundo duplo, liquidez, tá vendo? Olha onde é que está o 1.360? Na captura do fundo duplo. Então, eu falo há bastante tempo da região dos 1.300, que é uma possibilidade real, tá? A pessoa do Ethereum dá uma pancada lá embaixo e aí subir forte. Então, ele pode, tá? Existe esse contexto, mas também não quer dizer que ele vai. Tomem cuidado, eu já vou explicar por que ele pode não ir, tá? Mas tem que ficar esperto que o Ethereum abaixo do fundo, que ele fez aqui, ó, e também temos um clímax de volume, assim como no BTC, ó. Eu acredito que o Ethereum está começando assim como o Bitcoin um processo de acumulação, em que deve levar ele a perder fundo mais uma vez. E aí que vai entrar o X da questão, beleza? Sobre se ele vai lá nos 1.300 ou não. Antes de cair, eu acredito o quê? O Ethereum, já tenho falado para vocês há bastante tempo, né? Eu falei desse FVG aqui lá no grupo de membros quando o Ethereum bateu fundo aqui embaixo, tá, pessoal? Ficou esse buraco muito grande atrás, que é um fair value gap semanal, e ele ainda não fechou, tá? Região de 2.500, 2.600. O Bitcoin indo lá mais acima vai levar o Ethereum a fechar isso aqui. Então, é quase nula a chance de o Ethereum não subir aqui, tá, pessoal? Só que eu acredito que o Ethereum vai voltar assim como o Bitcoin, vai ser o mesmo movimento, tá? E aí vai vir a hora da verdade, se ele só vai raspar esse fundo aqui e subir, ou se ele vai vir raspar estes caras aqui embaixo, tocando a região de Fibo para subir. Certo?
A estrutura do Ethereum é totalmente altista, tá, pessoal? A gente está dentro de um range aqui de acumulação ó, de Wyckoff, ou reacumulação, para ser mais correto, que a gente está reacumulando aqui desde 2021, tá, pessoal? O topo da Bull Run foi o início da reacumulação. E aí começou todo o movimento estrutural aqui do Ethereum. E eu acredito que aqui embaixo nós teremos um LPS, tá, pessoal? LPS é o último ponto de suporte. E aí sim, o Ethereum vai romper topos e vai pagar o efeito desta causa, certo? Isso aqui é uma causa sendo gerada para um efeito posterior e o alvo do efeito, eu acredito que é a estrutura do Ethereum aqui, ó, desde a Covid, que foi o fundo, até o Buying Climax. Acredito que o Ethereum vai pagar aí os seus $8.600, que eu tenho falado há bastante tempo aqui no YouTube. Para mim, ele vai vir visitar essa região, tá? Então, é a melhor oportunidade que vocês vão ter para comprar Ethereum. Vocês podem perceber aqui que esta região que eu estou no aguardo conflui com o fundo do caixote aqui, ó, pessoal da reacumulação. Essa região. Ele pode agulhar abaixo e voltar, deixar um pavio? Pode. E aí sim, só para vir pagar o alvo aqui dos 1.360, ó, pode. Certo? O que eu quero que vocês prestem atenção? Ó, gráfico mensal do Ethereum. Ele pode não vir aqui embaixo por causa deste cara aqui que é um order block, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês. Bloco de ordem. Ó, tá vendo? Então, este bloco de ordem pode segurar o preço. Ó, seria só ele vir aqui perder o fundo, ó, onde que tá o fundo do Ethereum aqui? 1.754, tá? Só para ele fazer esse movimento, vir perder o fundo, ó, tocar os 50% do AB, região de 1.600 e alguma coisa, e aí subir. Esse bloco aqui também tende a ser forte, tá? Por que esse bloco tende a ser forte? Ele nem tende, ele é forte. Ele já comprovou que é forte. Por quê? Porque dele veio uma quebra de estrutura aqui em cima, tá vendo? Então ele teve força o suficiente para gerar uma quebra. Então, aqui a gente sabe que tem um fundo duplo, tende a ter liquidez abaixo, ok? Então, de duas, uma. Ou o Ethereum vai só fazer esse movimento aqui, ó, para confirmar a estrutura capturando esse fundo e subir. E aí eu estou falando do Ethereum voltar aqui para a região dos 1.700, 1.680, essa região. Ou ele vai agulhar, vai dar um agulhadão aqui embaixo, mas não vai fechar candle aqui abaixo. E vai voltar muito forte, fazendo um movimento nesse sentido. Usando esse FVG como apoio no futuro. Certo? E aí, só para capturar, ó, capturar o fundo duplo. E aí eu estou falando do Ethereum lá em 1.360, que é o alvo de FIBO. Tá, pessoal? Então são duas possibilidades para o Ethereum. Beleza? Se a gente pegar aqui uma POC de volume, uma POC de volume, deixa eu pegar no gráfico semanal aqui para não errar, seria aqui dessa região de breaker aqui, vamos pegar, opa, a ferramenta errada aqui, essa região de breaker aqui, olha onde é que está, olha onde é que está a POC, exatamente aqui dos 1.650, essa região, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, de duas uma, eu ainda acredito que o Ethereum, ó, isso aqui é liquidez, isso aqui é liquidez do Ethereum. Tá vendo que esses fundos aqui ele não captura em momento algum, ó. Ó, ó. Então ele está deixando, está dando corda para os comprados, tende a subir mesmo, subir mais, mas depois ele vem e pega todo mundo, tá, pessoal? Então, e aí entra o de duas uma. Aqui a gente tem um order block pequenininho, ó, mais refinado no semanal. Então ele vai vir tocar essa região, ó, POC de volume, order block, 1.600, tá? E aí vai segurar, vai embora, ou ele vai querer pegar esse fundo aqui, raspar aquele fundo duplo, vir um pouco mais abaixo, 1.300 para subir. Beleza? Então, Ethereum basicamente é isso. Essa região é muito forte, tá?
Não achem que o Ethereum vai fazer isso aqui, porque ele não vai, tá, pessoal? O Ethereum tem um breaker block mensal aqui atrás, que para mim, mas nem a pau ele perde, tá? Que é o que já segurou o preço no passado aqui, ó. Olha ali a cravadinha ali, ó. Tá vendo? Esse breaker aqui ele não perde mais, tá, pessoal? Não antes de pagar alvos lá em 1800. Então, estou falando que o limite seria essa região aqui, ó. Ele pode só encostar. Isso aqui é um order block, tá, pessoal? Você tem que entender isso. O nome breaker vem por mudança de frequência, tá? Mas isso não tem muita influência. Agora, porque eu quero explicar. É um order block. E order block, o que pode acontecer? Ele pode só encostar e ir embora. Ele não precisa vir aqui no 50%, por exemplo, do order block. Ou do breaker, né? Ele até já veio, ó. Tá vendo? Então, tudo indica que o Ethereum vai voltar para essas regiões, tá? 1.300 ou 1.300 ou 1.600 região, certo? E depois, acredito que esses topos aqui estão condenados aí, o Ethereum vai ter sua alta, o que vai trazer ao mercado a verdadeira alt-season. Só que agora, essas altas das altcoins, ó, não é a verdadeira alt-season, tá, pessoal? Tomem cuidado, beleza? Então, isso que eu tenho para falar de Ethereum para vocês. Lembrando que o Ethereum está numa característica de alta aqui, já temos um choque que ele fez aqui, ó. Este fundo aqui veio essa quebra de estrutura, voltou, fez um pivô, já fez um boss aqui em cima, certo? E a expectativa é que ele volte para subir. Não tem problema se ele voltar um pouco mais abaixo, beleza? O Ethereum é alta na macro, não tem queda no Ethereum na macro. Certo? Hype USDT. Quero mostrar um alerta para vocês na Hype, tá, pessoal? Para vocês tomarem cuidado que esta moeda aqui vai derreter e vai derreter forte. Tomem cuidado com a Hype. Eu já falo bastante tempo dessa moeda, já passei análise para vocês aqui, dei até ponto, se eu não me engano, em que ela deve voltar. São essas duas pós aqui embaixo. Uma delas, para mim, vai segurar, tá? Não tem como saber qual. Acredito que ela está num ending diagonal agora, um processo de exaustão. A gente já vê aqui no volume, ó, pessoal, ó, tá subindo de volume. Nada de apoio no movimento. É um movimento exaustivo em diagonal. E quando perder isso aqui, pessoal, qual que é o alvo? Sempre o fundo. A base que criou essa estrutura. Então, e para mim, esta base não vai segurar, tá, pessoal? Porque a gente tem uma POI logo, ó. É aquele movimento que eu expliquei para vocês antes. Para onde? Onde que ele parou o preço? Antes dessa POI, não foi? O que a gente tem nesta POI? Se a gente pegar o volume de toda essa alta aqui, ó, toda essa alta, olhem onde está a POC de volume. Tá vendo? Exatamente nesta POI. Aí o preço para antes, sobe, movimento de ending, diagonal de Elliott, tá, pessoal? Exaustão. Vocês lembram lá do topo histórico do Bitcoin, quando eu falava isso aqui? Quando perder isso aqui, vai voltar a testar os 70k, vai tomar uma pancada. Mesma coisa na Hype, tomem cuidado, certo? E aí a gente não sabe se esta região aqui vai segurar para ela começar a subir para alt season, tá? Ou seja, aqui ela pode subir mais, tá? Não tem problema, ela pode subir aqui, cair, e a gente não sabe se daqui, ó, ela vai capturar esse fundo, tocar a POC de volume, essa região, order block e aí explode, ou se ela vai tocar este cara mais embaixo aqui, que é outro order block aqui embaixo, tá, pessoal? Então, estou falando que a Hype pode cair sim para $12, 12.500. Região tá 13, 12. E ela pode, e eu estou falando é uma queda expressiva, tá? Ela tende a subir mais um pouco aqui, ó. Porque o Bitcoin tende a subir, certo? Talvez ela venha aqui nos 46, enfim, essa região aí. É 50? Pode vir, tá? Não tem problema. Vamos supor que ela venha aqui nos 48.
Estou falando de uma queda de 60% só até aqui. Se ela for lá embaixo, 70%. Não digam depois que eu não avisei, tá, pessoal? Isso aqui, para mim, essa moeda que está fazendo um movimento corretivo, pode sim voltar lá embaixo para depois explodir. Certo? Então, eu queria falar dessa moeda e dar um alerta para vocês. Quem opera futuros, obviamente, é uma região muito boa para procurar por um movimento de reversão, certo? Uma entrada de confirmação aqui, em que ela vai subir, tende a voltar, perder fundos, e aí entra depois shortado aqui numa confirmação para um pullback, né? Para derreter. Então, claro que esse movimento que eu opera futuro sabe como é que funciona, né? Ela vai procurar por isso na micro, não no gráfico semanal. Então é isso aí, pessoal. Essa moeda pode sim subir bastante, tá? Depois que finalizar este movimento aqui, ó. Ou daqui, ou daqui. Ela pode chegar aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui essa pernada dela como referência. Ó, ela pode vir aqui tranquilamente aqui em $108, tá, pessoal? $108, e aí tô falando dela, se ela for lá embaixo, ela pode sair de 13, 12 para 108 e vai dar 10x. Uma moeda de 10x, tá? Lembrando que tem um alvo primário aqui em $90. Beleza? Então, ela estaria fazendo nada mais nada menos que um grande de um pivô aqui estrutural, ó, ou daqui, né? Ou mais abaixo, daqui, para subir e pagar alvo. Isso aqui é tudo região, tudo nossas subestruturas que a gente chama, né, dentro de um movimento maior. Então, hype é isso, tá? Só tomem cuidado com esta alta. Já está mostrando exaustão, então deve cair em breve. E por último, vamos olhar a STX. A Stex. Stex, olha o volume, coisa bonita, ó. Derreteu. Então, Stex é o seguinte, ó, pessoal. A gente já passei uma análise dela aqui no YouTube há alguns meses, falando que este fundo aqui, na época estava aqui o fundo, ó, este fundo seria capturado, tá? Não tem jeito, ela vai pegar. Então, o que ela faz? Ó? Ela até sobe aqui para induzir a galera, volta, sobe, ela está só manipulando, ó. Aí sobe, toma uma martelada, já vira Paul Candle. Então, vocês têm que entender que a intenção do Smart Money, aqui nesse caso, é pegar esses fundos, tá? Tudo que fica fazendo em cima é manipulação, indução, inducement, enfim, certo? Então, o alvo para essa moeda, eu estou de olho aí pelo gráfico mensal, tá, pessoal? Esta região aqui embaixo, ó. 11, 10, de 15 a 10 centavos, certo? Se essa moeda vai segurar, é essa região. Então, acredito que o Bitcoin subindo, ela até pode voltar a subir aqui, não tem problema, tá? Talvez dar um pump aqui, pegar o pavio, para enganar de novo, caso o Bitcoin confirme o movimento, e acho que vai, acredito que vai, né? Lá nos 87, 86, talvez 90. E aí depois ela vem pegar essa região aqui embaixo, vai catar essa galera aí que está posicionada aqui, que o dinheiro dessa galera está aqui atrás, né? A galera compra e bota stop abaixo, não é? Vai liquidar essa galera, certo? Isso aqui não é um suporte validado, tá, pessoal? Então ela vai ter que raspar isso aqui se ela quiser subir forte. Então, quer comprar essa moeda, essa é a região em 15 a 10 centavos, e eu acredito que pode ser uma excelente compra, porque para ela fazer uma quebra estrutural depois, ela vai ter que subir pelo menos até $1 aqui, 1,10, essa região, tá? E aí sim uma grande de uma pernada. Imagina só para ela fazer uma quebra bonita aqui, estou falando de 10x. E se ela fechar candle acima deste topo aqui, ó, aí a coisa fica mais interessante, porque ela pode subir mais, tá, pessoal? Então, a out-season dessa moeda pode ser muito violenta. Essa moeda, pela estrutura macro, ela tem uma estrutura muito bonita que muita moeda até hoje não conseguiu fazer, tá, pessoal?
E estou falando até da Chainlink, não conseguiu fazer isso que essa moeda já fez. Olha o pivô que essa moeda fez aqui, ó. Aqui ela não faz pivô, tá? Pelo mensal. Só faz uma captura de liquidez. Por quê? Porque ela não fecha o candle acima. Ela não quebra. Pavio não quebra a estrutura, tá? E aí ela volta num processo de mitigação. Beleza? Então, aqui foi a primeira pernada dela. Aí a segunda, ela faz o pivô e aí ela quebra. Ou seja, a gente tem um pivô macro. Olha o tamanho desse pivô, formado no gráfico mensal da STX, tá, pessoal? Ela tá numa tendência forte de alta, essa moeda. Não tá em tendência de baixa, por mais que ela tenha essa queda gigantesca. Na macro alta, isso aqui tende a ser um pullback para ela subir. E ela pode subir muito essa moeda, tá? Desde que ela não feche candles abaixo do fundo histórico. Se ela fechar candle mensal abaixo do fundo histórico, acabou, certo? E ela reverteu tudo isso que ela construiu aqui. Então, é muito bonito, tá? Essa quebra que ela fez aqui no mensal. Então, vamos ficar de olho nessa moeda, tá? Olha aí, ó. Aqui seria a quebra linda dessa moeda, tá? Então, tá muito longe. Seria um choque de alta probabilidade, obviamente. Vamos ver aí como ela vai se portar, tá? Aqui este topo, se ela quebrar este topo, ela faz um choque? Faz, tá, pessoal? Não, ela não tem um pivô aqui formado para baixo, tá? Ela não vai estar revertendo um pivô. Seria isso aqui, tá, pessoal? Este topo aqui. Este topo. Então, o que a gente tem no gráfico semanal acima desse topo? Tem uma apoio a ser fechada, ó. Olha que coincidência. Tá? Isso aqui puxa preço. Então, quando começar a out-season, eu acredito que essa moeda pode sim dar uma pancada, tá? Pancadão aqui, ó. E aí só isso, só esse movimento é 10 vezes seu capital. Pode ser que daqui ela não passe mais, desande? Pode. Ou simplesmente ela vare e vai começar a se movimentar pela macro, que é a tendência de alta. E se a macro é a tendência de alta, essa moeda pode fazer um pivô para romper esse topo, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado, é uma alta muito forte. Eu estou falando de 50 vezes teu capital nessa moeda, se ela fizer isso. Desde que compre corretamente. Beleza? Então, vocês percebem que o preço médio dessa moeda, ou neutro, né, o preço justo dela está aqui, ó, em 1,90. Ela está em 26 centavos, tá, pessoal? E tende a ir a 10, 15. Então, isso que vocês têm que entender. Vocês estão dentro de uma estrutura macro, vocês estão pagando muito barato. A tendência, a altíssima probabilidade é de ganhar dinheiro se comprar essas regiões. Não vai perder dinheiro. A não ser que ela minta para todo mundo, né? Minta para nós e vem aqui e quebra a estrutura para baixo. Pode acontecer. Então, o que eu aguardaria? Para ter muito mais segurança na entrada, tá? Aguardaria o Bitcoin finalizar o movimento dele e ver, e com o BTC voltando lá abaixo de 60 mil dólares, por exemplo, a gente vê se essa moeda, ela pode até dar um pump aqui, tudo bem, tem um FVG aberto aqui, ó, tá? Ó, ela pode vir aqui e voltar em 50 centavos para enganar, pode, tá? Pegar esse topo, beleza, e fazer isso aqui. Pode sim. Então, quando ela chegar, eu quero dizer que quando ela chegar nessa região aqui, vocês têm que aguardar um movimento de confirmação para ela subir. Ela tem que fazer uma quebra aqui, pessoal. Isso na micro, tá? Dentro dessa região aqui embaixo, ó, deste OB. Quando ela tocar aqui, vocês entrem na micro e busquem por um alinhamento para alta, tá? O que é alinhamento? Alinhamento para alta é o seguinte, ela vai precisar romper um topo anterior na micro, certo? E voltar a fazer um teste para subir, é isso. Enquanto não tiver isso aqui indicando que, enquanto não estiver isso nessa região, não vai ter indicação de que ela está fazendo fundo, entende? Então ela pode continuar caindo. Então é uma entrada de maior segurança, certo? Então STX basicamente é isso, certo? Agora quer comprar no tiro seco, é aqui, 15, 10 centavos, tá?
é uma POI muito importante, ela vai capturar esses fundos duplos. Na verdade, agora é um fundo triplo. Ó. Tem aqui um fundo triplo já nessa moeda aqui. Quádruplo. Tem 2 fundos aqui. Enfim, falso suporte, tá? Ela tende a voltar aqui para subir. Beleza? Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Tomem cuidado com a alta, tá? Se as moedas fizerem isso aqui ainda, para enganar, ameaçando uma alt season, o movimento para mim é fake, tá, pessoal? Essas moedas vão voltar. Vão voltar quando o Bitcoin voltar e elas vão voltar forte. Ou seja, essa alta aqui que todo mundo vai dizer, não sei se já estão dizendo, mas já deve ter gente dizendo que é alt season, início de alt season, nada mais é do que as altcoins criarem uma margem, elas subirem para depois ter uma margem para caírem, quando o Bitcoin cair, entende? Elas não perderem fundos, elas terem um espaço para derreter, para depois subir, entendeu? Então, minha visão é essa, tá? Bitcoin alta até os 87, até os 90, quem sabe. Depois, ladeira no mercado para o Bitcoin ir lá na região que eu aguardo, que é os 55 mil dólares. Beleza, pessoal? Desejo a todos um ótimo final de semana. Espero ter ajudado ou estar ajudando. Não sejam enganados por essa alta. O mercado tende a subir mais. Lá no grupo de membros a gente está estudando aí as altcoins, gráficos correlacionados. Tem espaço para as altcoins subirem mais, tá, pessoal? Provavelmente vão dar mais um pump aí para aprisionar todo mundo acima. E depois vem ladeira, tá? Tô avisando vocês aí, aviso de amigo. A melhor oportunidade de compra ainda não apareceu, mas vai aparecer em breve. Eu acredito que neste mês aí, quem sabe, mês que vem, lá no grupo de membros já faz muito tempo, mais de meses que eu falo aí que maio é um mês para ficar esperto e que pode ser que tenha um encaixe aí de uma queda grande em maio e quem sabe o início de uma alt season de junho a dezembro, né? 6 meses de alta aí. Seria bonito, mas não tem como ter certeza, né? Não temos como ter certeza. Pode ser que a alt season comece lá em setembro, outubro e vá até março, por exemplo. Então, acredito que a gente terá uns meses muito fortes aí de alt season pela frente. Mas impossível saber exatamente quando começará, certo? Para começar, obviamente, o Bitcoin precisa confirmar esse movimento para baixo, tá? Vai ser o aviso de que está acabando a queda. Quando perder os 60k. Então, é isso que eu estou de olho. Lá no grupo de membros, sempre em primeira mão, né? Estarei avisando a hora certa aí de entrar pesado no mercado. Nas altcoins que estamos de olho aí, principalmente, porque se a gente está de olho em uma alt season, a gente vai comprar altcoins, né, pessoal? O Bitcoin é válido comprar? Claro que é válido. Só que se a gente visa uma alt season, tem que focar nas altcoins, não é mesmo? O Bitcoin tinha que ter focado quando ele estava lá em 15, 17, 19, não é mesmo? Bitcoin eu comprei em 16 mil dólares e depois em 19 mil dólares, tá? Eu acumulei Bitcoin naquela região. Quando todo mundo dizia que Bitcoin ia lá para 8 mil dólares, eu me lembro disso. 10 mil dólares, 8 mil dólares, né? E eu já estava vendo lá no fundo do BTC, ó, até rapidinho aqui antes de finalizar, todo esse movimento de acumulação de Wyckoff aqui, estava passando por ele. Também lá em 2022, estava de olho nisso aqui, ó, pessoal. Aqui o nosso Uptrust Action, ó. Olha que legal. Ou seja, agora, até vou dizer isso para vocês, ó. Agora nós estamos aqui. É exatamente como se a gente estivesse aqui, ó, pessoal. Em uma acumulação. Então olha o que vem pela frente. Perca de fundo. E depois alta. Tá vendo? Fica a dica para vocês aí, tá? Então acredito que é uma acumulação, sim, e estamos nesta alta aqui. Pega ratão. Isso eu passei lá no grupo de membros, ó, gráfico diário. Vou botar na tela, tá, para vocês entenderem. Ó, lá no fundo histórico. Vamos lá no fundo histórico. Ó, olha o que o Bitcoin veio fazer aqui, ó, nesta alta. Olha como ele sobe, tá vendo? Ó?
Aqui é a caixa de acumulação, né? Ó, mesma coisa de agora, ó. O caixote lá dele tá subindo, tá subindo, tá subindo. Olha o que ele veio fazer aqui no gráfico diário, ó, pessoal. Olha que bonito, ó. Olha aí. Fairview Gap, um FVG. Certo? Veio, cravou, volta para dentro do caixote, ó. Bate cabeça, spring. E aí acabou. Aqui, esse fundo aqui, dos 15 mil, 16 mil, é como se fosse agora abaixo de 60k, pessoal. 55k, 52k, essa região aí. Então é isso que eu estou esperando, esse tipo de movimento. Nós estamos aqui, ó. Estamos formando essa região agora de topo. Beleza? Depois vocês já sabem o que acontece, né? Então, isso aqui é só uma palhinha, tal. Nem ia falar no YouTube disso aqui. Isso aqui eu já falei em live lá no grupo de membros. Expliquei mais de uma vez já para eles, já eles estão bem cientes. Esse tipo de conteúdo que você vai ter lá, tá, pessoal? Exclusivo. A gente está de olho em muita coisa. Olha aí, ó. Mesmo movimento, ó. Tá vendo? Caixote tá subindo lá. Depois de lá, a expectativa é que volte para dentro, bata a cabeça, pancada. E vem pegar essa região. E aí, vocês já sabem, né? Essa região aqui, por mais que ele invente de vir um pouco mais abaixo, tá? É spring para subir. Certo? Então era isso, pessoal. Semana que vem estaremos de volta. Vamos analisar aí o que o mercado fez durante essa semana. É a visão macro. Já passei para vocês, estou passando há bastante tempo, tá? Continuo esperando 55 mil dólares. Nunca mudei de opinião quanto a isso, sobre o BTC perder os 60k. Diferente de muita gente por aí, né? Né, pessoal? Que uma hora não vai perder os 60k, de outra hora já tá perdendo agora. E aí, perde ou não perde? Então, espero que tenham gostado. Ótimo Dia das Mães a todas as mães. Tudo de bom para vocês. Semana que vem estaremos de volta. Grande abraço. Faça parte do nosso grupo de membros. Link de acesso na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, mande mensagem para mim. Tem o contato pessoal do Telegram. O meu contato também está na descrição. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até semana que vem. Fui.